E no vídeo de hoje todo mundo gosta, menos eu, o filme Eu, Robô. E nos anos 2000, um filme que todo mundo falava que gostava e que passava muito na TV era o filme Eu, Robô, baseado na obra do Isaac Asimov. Bom, eu não gosto desse filme por vários motivos. E eu vou começar falando em comparação ao livro do Isaac Asimov para falar por que eu não gosto. O Asimov, quando ele fez seu livro, ele trouxe essa ideia, esse conceito super interessante que já foi usado várias vezes em cinemas, série de TV, quadrinhos também. Essa ideia das máquinas dominando os humanos, essa ideia das máquinas se rebelando contra os humanos, e sendo aquela ideia também da criatura e o criador, né? A criatura se virando contra o criador, essa coisa que é bem utilizada, mas que é uma discussão muito interessante, principalmente porque a cada ano que passa, mais a tecnologia está presente dentro da nossa vida. Antigamente ela já era presente, e no começo dos anos 2000 ela já era muito presente quando o filme foi lançado, ele já tinha uma representatividade, e hoje em dia, inclusive, ela teria mais ainda, porque a gente praticamente não vive sem tecnologia. Tudo que a gente faz é através da tecnologia. E esse é um conceito super interessante que dá para você explorar muito bem de qualquer forma. E não foi isso que o filme Eu, Robô fez. Ele apresenta o conceito, ele apresenta como ele seria utilizado, mas ele nunca aprofunda de verdade no assunto. Ele nunca consegue fazer com que aquele assunto super interessante vire realmente interessante em tela. É como se eles fizessem só a primeira camada. Ele só entrasse na camada de os robôs dominam o mundo, mas na parte de entrar mais no conceito de a gente criou esse monstro que virou a internet, como a gente não deveria depender tanto das tecnologias, essa parte dessa camada eles nunca entram no filme. É uma coisa que já faz eu não gostar muito do filme, porque é uma oportunidade muito grande perdida. E isso me incomoda muito. Outra coisa que eu também não gosto muito eu gosto de um ator ou outro do filme, eu gosto do Will Smith, mas, por exemplo, tem o Shia LaBeouf no filme, eu não gosto do Shia LaBeouf, e aí a gente entra no meu segundo problema grave com o filme. Claro, o que mais me incomoda é essa parte de eles não usarem um conceito tão interessante de uma forma boa. Mas outras coisas me incomodam, como eu falei. E o Will Smith, que eu gosto, é um outro problema nesse filme pra mim. Por quê? O conceito do personagem dele também é super interessante. Mas assim como o conceito principal do filme, o personagem do Will Smith, ele morre na primeira camada. Morre, não o personagem. Ele morre em questão de interesse por ele. E eu coloco isso sim a culpa no Will Smith. O Will Smith sempre é protagonista dos seus filmes e ele gosta de passar essa impressão de que ele sempre vai ser um bonzinho. Então, até quando ele faz um vilão, um anti-herói, um cara que tem um certo dúbio que ele realmente acha que é certo e errado, até nesses papéis ele não consegue ser o vilão de verdade. E quando ele é o vilão, ele transforma o personagem num anti-herói. Então você vê casos como, por exemplo, aquele filme que ele fez, Focus, com a Margot Robbie. Ele era um golpista, e mesmo assim ele é um golpista que não é tão mal. Quando você vê ele em Esquadrão Suicida, ele é um pistoleiro, um assassino, mas ele faz aquilo por causa da filha. Então, sempre tem esse conceito, sempre tem essa ideia dele não ser o grande vilão. E aqui em Eu, Robô, ele conseguiria encaixar perfeitamente num personagem super interessante e complexo, com várias camadas, discutindo como os robôs destruíram a vida dele, como ele não confia naquelas máquinas. Isso é super interessante e isso seria fundamental para poder desenvolver mais a parte dos robôs. E mostrar como os robôs não estão tão errados assim, como o robô tem um lado errado, os humanos têm um lado errado, e ajudar muito nesse conceito que eu falei que o Asimov apresentou dentro do seu livro. Mas isso não iria acontecer, porque o Will Smith, ele obrigatoriamente nos seus filmes não pode ser o vilão. E já que ele tem que ser o herói da história, eles precisam transformar os robôs simplesmente em vilões, simplesmente em robôs descontrolados, por causa do Will Smith. Então esse é o outro problema do filme pra mim. O Will Smith, que é um ator fantástico, que é um ator que obviamente está bem no seu papel, mas o personagem dele talvez tinha que ser feito por um cara que realmente aceitasse ser esse cara que ele não tá, ele tem essa revolta com os robôs, mas que ele não é totalmente certo, ele também tem um passado. Isso seria super interessante e acaba sendo destruído, e é outro fator que acaba prejudicando aquele primeiro ponto que eu falei, que é a ideia de
é realmente entrar de cabeça essa coisa dos robôs, máquinas, conceito de mundo, sair da primeira camada e discutir realmente conceito de mundo, essas coisas, conceito de vida, o que é o sentido da vida com os robôs, porque os robôs, eles não têm vida, mas depois eles começam a ter vida. Tudo isso seria muito interessante, mas o personagem do Will Smith não deixa que isso aconteça. E a última camada seria, que faz com que eu não goste desse filme, seria a ideia das cenas de ação. Vamos lá, eu não ligo que tenha cena de ação, esse filme poderia ser um excelente filme de ação e até compensaria, porque eu falaria assim, bom, não é o filme que eu esperava ver de O Robô, não é o filme que eu esperava ver discutindo o conceito de máquina, mas pelo menos é um excelente filme de ação, mas pra mim não é isso que acontece. Pra mim, as cenas de ação desse filme são genéricas, não são legais, nenhuma é marcante. Quando alguém fala daquelas cenas marcantes com várias... Nunca entra o robô, porque nenhuma cena é realmente bem feita. Isso só é uma cena de ação genérica. E isso também acontece com esse filme que me incomoda. De um certo ponto pra frente, ele realmente vira um outro filme. Porque assim, até um ponto do filme, o primeiro ato, principalmente, eles focam nessas discussões. Do segundo ato pra frente, eles largam tudo e vira só um filme genérico de ação que não é uma ação bem feita, super marcante. Então esse é outro problema pra mim. Então é por isso que eu entendo quem gosta do Eu, Robô, porque o conceito é interessante, porque tem o Will Smith que ele agrada muito as pessoas, por ele ser o Will Smith, por ele ter um carisma muito grande. Então eu entendo as pessoas que gostam do filme, mas eu não gosto de Eu, Robô, e eu sei que ele é um filme que todo mundo gosta, porque quando você fala de Eu, Robô, as pessoas sempre elogiam. E quando você fala de filme do Will Smith, normalmente, não o primeiro, mas quando as pessoas começam a mencionar filme do Will Smith, as pessoas sempre mencionam Eu, Robô, porque elas gostam muito, mas pra mim, esse filme nunca funcionou de maneira nenhuma. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do filme Eu, Robô? Você gosta? Você não gosta? Comenta aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo.